Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigada pela presença, né? Claro. Quem já tá aqui, quem não tá, vem logo. Chama os amigos, chama todo mundo que vocês vão conhecer o Marcelo Barros. Ele é presidente de uma empresa e eu tenho a maior admiração por ele. Vocês vão saber tudo já já. Antes de começar, eu queria fazer um resumão do que foram essa semana, na verdade, esses dias fazendo lives por aqui, né? A primeira coisa que eu quero contar para vocês é um resumo sobre o refúgio para exaustos. As inscrições continuam abertas e qual é a história principal do refúgio para exaustos? Nós contamos a história da felicidade pelo ponto de vista científico, pelo ponto de vista ancestral e pelo ponto de vista da minha experiência de buscar a felicidade. O que eu encontrei, o que eu não encontrei, o que aconteceu comigo. E acho que vale muito a pena você ver essa história. Depois eu conto a história do Renato, que é um cliente que hoje não está mais naquela situação, claro, né? Ele fez a própria equação, mas conta a história do Renato, que é um cara que sofre muito com a forma como ele está vivendo e não consegue sair de um círculo vicioso de tentar ganhar cada vez mais dinheiro, mais respeito, mais uma obsessão atrás da felicidade e cai num buraco negro assim de nunca ser feliz, né? De nunca alcançar uma vida plena. E depois, no terceiro episódio, eu falo como que eu achei algumas soluções que são muito legais e que é basicamente o que eu pratico ao longo da minha vida. Depois desse refúgio para exaustos, eu comecei a trazer aqui as pessoas que eu honro. Eu queria, na verdade, trazer todos os meus alunos, né? Não sei se vocês sabem, mas em uma das experiências online que eu tenho, que é inclusive com o Grupo Voito, que a gente eu tenho um curso lá na plataforma deles que é um curso que hoje já está com mais de 10 mil alunos. Então, em todos os lugares online que eu vou fazendo, tem alunos espalhados. Eu gostaria de honrar todos esses alunos, né? E pensamento crítico é uma das coisas que, inclusive, tem na nossa plataforma a equação também. Mas eu não consigo chamar todo mundo. Então, eu fui escolhendo algumas pessoas que também tinham vontade de contar a sua própria história e tudo. Então, eu comecei com a Patrícia Riga, que é uma aluna que já é minha aluna há mais de 10 anos. Ela fez, inclusive, uma formação internacional aqui no IDHL. E ela contou a história dela, ela contou do AVC que ela teve, da quase morte, né, que ela teve, e o que mudou quando ela realmente fez a equação e qual é essa experiência que ela tem fazendo a sua própria equação de vida. Eu trouxe também o Thiago Pereira, que ele é um consultor e também produtor de eventos na área de tecnologia, empreendedorismo, inovação dentro do ecossistema de saúde. Um cara super interessante também, e conta que ele não tinha foco e todo o trabalho dele era para foco. Ele, depois de ter realmente encontrado isso, exercitado as coisas que ele aprendeu na equação, ele teve a experiência de sacar que ele tinha muitos talentos e começou a ficar muito confuso, sem saber qual era o talento principal dele. E nesses momentos, né, da equação, ele descobriu que tinham mais de 60 eventos que ele já tinha criado e que ele era remunerado por isso, então ele descobriu que esse era realmente um grande talento. Depois eu chamei aqui a Bettina Beni, que é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, ela é coach e treinadora, e contou a trajetória dela em ser feliz e assumir quem ela é e se posicionar, aprender a se posicionar. Eu vou resumir, tá? Mas ela fala que ela era brava demais, às vezes as pessoas não ouviam por causa disso, então ela não interpretava direito o que ela estava falando, né? E com a equação trouxe muita clareza de posição para ela, e ela resumiu da seguinte maneira: ela ganha mais dinheiro hoje porque ela conseguiu lotar a agenda, que no momento que ela mudou o comportamento dela, ela lotou a agenda dela. Eu fiquei muito feliz com isso, porque claro que a vida financeira é super importante. Eu nunca preguei a falta de dinheiro, não confundam as coisas. Eu prego não se matar de trabalhar, mas eu nunca preguei a falta de dinheiro, porque eu acho que não existe, tá? Isso não pode ser. Todo mundo no mundo deveria ter o direito de ter uma vida financeira adequada. E a outra coisa que ela fala, então, ela fala: lotei minha agenda
e me sinto livre, me sinto em paz. Essa liberdade que ela fala é porque ela sabe fazer as escolhas hoje, né? Então, ela lotou a agenda dela e não fica exausta, porque ela não se mata de trabalhar. Ela lotou a agenda dela dentro do parâmetro do que ela quer para ser feliz. E hoje a gente vai entrevistar o Marcelo Barros. Ele é um CEO, um presidente de uma empresa que não é brasileira, então isso já é um grande feito. Eu quero que vocês conheçam como é a vida de um CEO. Porque de uma forma geral, as pessoas imaginam a vida de um CEO uma vida milionária, uma vida sem problemas, uma vida cheia de poder e glamour, né? E o cara só manda, não, né? Assim, não faz muita coisa. Claro, tudo isso tem também na vida de um CEO, mas vocês vão ouvir de uma pessoa real, que é presidente de uma empresa, como é ser um CEO. Quais são as preocupações, como é tomar decisões na solidão, porque todo presidente de empresa tem ali um pouco de solidão, porque as decisões são muito solitárias. Então, tudo que ele faz para se tornar uma pessoa plena, numa vida plena e numa posição tão importante. E ele é uma das pessoas que também fez a equação. Então, eu quero mostrar para vocês que a equação é de fato para todo mundo. Né? A equação, ela resolve tudo mesmo. Mas por que ela resolve tudo? Porque ela não faz nada. Quem faz é você, sendo cientista de você e construindo a sua própria equação. Então, todas as pessoas podem construir a sua própria equação. Só não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer fazer o esforço de se conhecer. É sim um esforço. Tem outra coisa que eu quero falar para vocês antes de chamar o Marcelo, porque eu já sei que ele está aqui, mas eu quero contar algumas coisas interessantes que aconteceram nesses dias, tá? Eu comentei com vocês em alguma das lives que eu adoro quando a pessoa pergunta se vai ter certificado e diploma. Sim, vai ter, mas presta atenção. O diploma e o certificado que você vai receber é de cientista de você. É a prova concreta de que você sabe quem é você e que ninguém te engana mais. Eu acho isso bárbaro, tá? Acho maravilhoso. A outra coisa que pergunta é se demora muito. E se não tem, assim, os passinhos certinho que tem que fazer. Tem. É um GPS. Tem um monte de coisas interessantes que você pode seguir. Mas não tem certinho como que é e não é rápido, não. Cada um tem o seu próprio esforço. Eu dou todos os caminhos que eu experimentei em mim. Mas você é diferente de mim, mas tem sim um GPS para você se encontrar. A outra coisa é uma pessoa entrou em contato comigo, muito brava, falando que eu falo que a gente tem um trabalho voluntário, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A parte de filantropia do IDHL, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos, a parte filantrópica são para pessoas que estão numa linha financeira abaixo de um determinado nível, que realmente não tem condições de abrir mão do seu dinheiro para um investimento em ser cientista de você durante tanto tempo. Essas pessoas, elas têm 100% dessa bolsa. 100% da bolsa, tá? As outras pessoas que podem entrar, elas têm uma ajuda de uma bolsa do Google Grants, ao invés de ter dentro da plataforma um valor que era, quase R$5.000, são vários pacotes diferentes, tem 3.500, tem vários valores. Essas pessoas têm uma bolsa quase que integral do Google Grants. E a outra coisa precisa deixar claro que essa pessoa falou assim para mim: se você tem compaixão, por que você não tem compaixão por todo mundo? Compaixão e filantropia são coisas diferentes, e isso tem que ficar claro. Então, compaixão eu tenho por todos. Todas as pessoas eu tenho compaixão. Mas eu não tenho condições de ser uma filantropa onde eu posso trabalhar 24 horas gratuitamente. Infelizmente, por isso eu peço ajuda, eu vendo, o meu próprio trabalho é gratuito,
mas eu também tenho conta de água, luz, telefone. Então, é uma piadinha que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que existe uma cobrança muito grande, uma falta de entendimento do que é filantropia, o que é compaixão, o que é empatia e o que é solidariedade. A gente não pode botar tudo num pacotinho só e confundir as suas missões e funções. Então, sejam bem-vindos as pessoas que realmente têm condições financeiras que não podem fazer sozinho esse trabalho. E a gente manda um formulário para ela preencher para a gente saber qual é o caso. E as pessoas que estão sendo agraciadas pela Bolsa Google Grants, tá? Então, sejam bem-vindos. Agora eu vou chamar o Marcelo. Eu vou procurar ele aqui para poder chamar e a gente vai conhecer o Marcelo Barros, que é um CEO, ou seja, um presidente de uma empresa. Gente, é muito curioso você saber como os caras pensam, o que eles fazem. Pô, é genial, hein? Não é fácil chegar como CEO não, viu? Não é. Então, peraí, deixa eu chamar ele aqui. Marcelo. Vamos lá. Tá quase. Achei. Flávia, Oi, tudo bom, querido? Obrigada pela participação. tudo Gente, eu jóia? vou tirar aqui os comentários para não ficar no rosto do Marcelo, para vocês conhecerem, olhar para ele, que acho que é bem legal, tá? Depois eu volto com os comentários de novo lá no finalzinho. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo bom, Flávia? Quanto tempo? Tudo beleza? Quanto tempo, né? Tudo certo. Já estou com Eu, saudade. Como é que você tá? eu tô ótimo, tô ótimo. Melhor agora, falando com você, depois de um tempo, né, sem a gente se falar, essa correria do dia a dia. Mas obrigado pelo convite, estou muito honrado. Eu que agradeço. Eu estou falando para as pessoas que eu estou trazendo as pessoas que realmente eu honro nessa caminhada. Que eu acho que vocês não são alunos, vocês são companheiros de jornada mesmo. Eu agradeço muito tudo que eu aprendi com você e aprendo até hoje, porque a gente não perdeu o contato, né? Com E eu acho certeza. que das coisas importantes que surgiram desse nosso encontro profissional foi a nossa amizade que cresceu depois disso. Eu fico muito feliz por isso, te agradeço muito. Eu digo mesmo, foi uma grande amiga que eu conquistei. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu acho que as pessoas ficam muito curiosas de saber como é que a pessoa chegou lá, né? Porque, assim, ser presidente de uma empresa não é a coisa mais simples. Além disso, você também é empreendedor, né? Então, é um negócio Uhum, muito interessante isso. uhum. Me conta um pouquinho, assim, da sua história. Como é que você começou? O que você fez? Como é que funciona a sua cabeça para você conquistar o espaço profissional que você conquistou, que é um espaço tão sagrado, né? E tão importante e que muda a vida de tanta gente, né? Um líder sempre muda a vida de alguém, né? Uhum. Não, legal. Flávia, eu acho que assim, eu sou um cara comum, né? Um cara muito esforçado, muito dedicado naquilo que eu faço. Posso te contar um pouco lá atrás, né? Como tudo começou. Meu pai sempre foi também muito empreendedor, tinha um pequeno comércio. Então, as minhas primeiras experiências profissionais veio com ele. Sempre foi uma super referência para mim, né? Apesar de ser militar, ou passar grande parte da sua carreira como militar, ele acabou empreendendo e eu acabei entrando um pouco nesse mercado junto com ele, nesse pequeno comércio que nós tínhamos. Mas aos 18, 19 anos, eu acabei resolvendo fazer um empreendimento por conta própria, né? Falei, puxa, vou eu tentar fazer o meu empreendimento e acabei montando uma pequena loja de rock, de CDs. Na época, a gente tinha aqui no ABC Paulista uma vertente muito forte para o rock, para o punk, né? Isso na década de 90, 80, 90. E eu acabei montando essa loja com um amigo, um sócio. O pai dele foi muito mais o investidor anjo da época, e nós entramos com esforço, com trabalho. Foi maravilhoso, uma super experiência, num local muito privilegiado aqui na minha cidade. Eu falo de Santo André, né, no ABC Paulista, e por N motivos o negócio acabou não dando certo, né, principalmente por uma questão pessoal, familiar minha, que eu acabei tendo que deixar essa experiência de lado para procurar uma coisa mais sólida, né? Porque apesar do empreendedorismo, né, do negócio próprio ser muito encantador, ser muito interessante,
ele tem altos e baixos. E então, aos 19 para 20 anos, eu falei, puxa, eu preciso ter mais altos do que baixos agora. E foi aí que eu acabei optando em finalizar a sociedade, né, com esse meu grande amigo, e entrar no mercado corporativo, através de um método normal, né? Mandar currículo, entrar ali como trainee, como estagiário. E eu fui, assim, agraciado por uma montadora de veículos aqui do ABC, que era a Ford, para ser estagiário, trainee naquela época. Isso estou falando de meados de 1995, 96. Tive aí um bom momento lá e sempre muito empreendedor, isso que é interessante. Mesmo estando no mercado corporativo, mesmo estando inserido naquela burocracia que as empresas viviam em décadas passadas, hoje não mais, algumas ainda persistem, mas a maioria não mais, eu sempre tive comigo esse espírito empreendedor. Né? Eu fui agraciado pelo meu pai de, apesar de estar ali no meu departamento com outras pessoas, eu tinha que criar algo novo, que eu tinha que buscar algo novo, ser audacioso. Então, isso foi muito interessante na minha carreira dentro dessa montadora. Tanto que, pouco mais de 3 anos lá, eu já fui alçado de estagiário para consultor de vendas em Curitiba. Eu saí de São Paulo e minha vida fez uma reviravolta, né? Já com N benefícios, com toda a mordomia, etc. E ali eu falei, opa, mas o que, que me aguarda, né? Estar no escritório regional de uma montadora, naquela época, era muito interessante, era muito glamuroso, era muito bom, assim. Porém, isso nunca me encantou, isso nunca me tirou os meus pés do chão, né? Eu sempre tive isso muito comigo. Eu sempre levei as situações como umas situações passageiras. E eu tinha que, de alguma maneira, aproveitar aquela situação, doar o que eu sabia, receber o que eu não sabia, mas sempre com muito pé no chão. E a minha carreira evoluiu, né? Acabei assumindo o regional em pouco mais de um ano. Eu fui talvez um dos jovens que mais cresceram naquela época. Voltei para São Paulo, aprendi mais coisas aqui no staff de uma grande montadora, uma multinacional, tendo que lidar com várias situações e acabei me desligando da montadora e acabei entrando no mercado de serviços, também numa outra multinacional americana, que também me deu uma grande visão, porque até então eu estava no mercado de manufatura, de algo de produto, e quando você fala de serviço, você fala do intangível. Isso me encantou muito, né? Poxa, eu não estou vendendo nada concreto, né, que você pode tocar. Quando você vende serviço, você vende algo intangível, algo que as pessoas precisam acreditar muito em você. E eu prezo muito pela índole, pela forma correta como você deve agir com as pessoas. Então, as pessoas acabam comprando muitas coisas por você e não pela empresa. Eu sempre costumo dizer que as empresas são as pessoas. Sem as pessoas, você não tem nada. As empresas têm marcas, mas quem sustenta essas marcas são as pessoas que estão embaixo dela. Então, eu tive, obviamente, bons professores, sou muito grato a isso, né, a eles. E a minha carreira evoluiu para essa área de serviços. Pulei de uma empresa multinacional americana para um banco francês, que também era ligado à parte automotiva. Depois eu fui para um outro conglomerado holandês. Então, minha carreira foi crescendo gradativamente, né? Desde do meu primeiro momento do mercado de um mundo corporativo como estagiário, a gerente, a executivo e assim sucessivamente, a diretor, né? Sempre de uma maneira muito tranquila, né? Se você falar para mim, Marcelo, você sempre sonhou com isso? É muito relativo, porque a gente, quando entra numa empresa como essa, você espera alcançar, né, cargos mais altos, mas sem aquela ganância, sabe, Flávio? Eu nunca fui ganancioso a ponto de falar, puxa, preciso estar lá em tanto tempo, preciso fazer tal coisa. As coisas foram acontecendo, porque eu me julgo uma pessoa de coração aberto, sabe, uma pessoa simples que vou apanhando e vou colhendo as coisas que vão acontecendo, mas vou deixando a vida também me conduzir, sabe? Sem, obviamente, prejudicar ninguém.
E aí eu fui muito para a linha comercial, né? Para a área comercial. E querendo ou não, a área comercial de qualquer empresa é sempre o coração da empresa, onde você é, é, vende a empresa, vende o conceito, a missão, os valores da empresa para o seu cliente, para o mercado, né? E isso fez com que outras portas se abrissem. Mas nem sempre foi tudo muito assim maravilhoso na minha vida, né? Já tive percalços. E eu me recordo que quando eu fui para essa empresa desse conglomerado holandês, eu tive sabe, uma reviravolta na minha vida. Eu fui alçado de gerente para diretor, né, sem estar totalmente preparado. Sou muito franco em dizer isso para você. Um mundo totalmente novo. Você está na cadeira de um diretor aos 30 e poucos anos é algo bastante assustador. Talvez hoje não mais, com essa enxurrada de startups, esse movimento todo que está acontecendo, mas há 10, 15 anos atrás isso era assustador, né? E eu fui conduzindo as coisas e acabei me dando mal, acabei sendo demitido, né, dessa empresa, e eu falei, puxa, agora é hora de respirar, parar e tentar algo novo. Foi aí que eu tentei um ano sabático, sabe? Um momento disruptivo, né? Onde eu saí totalmente desse mercado automotivo e tentei o mundo da arte, o mundo da filosofia, comecei a fazer outras experiências, mas dentro do meu pouco conhecimento, né? Naquela época, eu não tive a honra e a graça de ter te conhecido, por exemplo, que já me ensinou muitas outras coisas num outro momento da minha vida. Mas, daquele meu jeito curioso, né, eu fiz o meu momento sabático. E mesmo naquele ano, acho que era 2013, acredito eu, isso era 2013, eu acabei um headhunter me achando novamente e fazendo uma nova proposta para voltar para uma montadora, só que agora para uma montadora de luxo, né? Para uma montadora premium, que era a Audi, e eu tive esse prazer, né, de aceitar o convite, né? Foi fantástico. A minha carreira também, eu passei a ter uma outra visão do mercado corporativo automotivo, da visão mais premium, né? Do encantamento, do luxo, da sofisticação, e isso me trouxe muitas coisas boas. Então, eu acabei assumindo uma área de corporate sales, que mexia com atendimentos estratégicos, com vendas para personalidades, pessoas importantes, midiáticos, embaixadas, consulados, grandes empresas, né? Então, toda essa galera, de alguma maneira, passava ali pela minha área, eu tinha que dar um crivo final, dar um atendimento, ou pelo menos o primeiro atendimento, para depois despachar isso para a minha equipe. E foi maravilhoso. Eu tive momentos importantes ali nessa montadora, com muito conhecimento, com viagens, com experiências muito interessantes, mas sempre naquela linha, sem tirar o pé do chão, né? Isso não me pertence, eu sei que é passageiro, é momentâneo, todo esse glamour aí, uma hora acaba. E eu tentava, de alguma maneira, passar sempre isso para a minha equipe, né? Para os meus diretos, né? Então, de alguma maneira, foi uma grande escola, né? A gente ter ali todo aquele glamour, todo aquele cenário, mas sem perder a sua essência, né? E foi daí que eu decidi não mais seguir naquela vida de montadora e de glamour em excesso para uma coisa mais simples, né? Para uma construção de um novo projeto, que aí vem a atual empresa que eu trabalho, que é uma empresa menor, infinitamente menor, porém uma multinacional, saindo do aspecto ali de montadora, de serviços, tal, para entrar para um mercado mais tecnológico. Então eu acabei decidindo sair da montadora e em 2017 para 2018, na verdade, eu assumo a posição de Country Manager, né, de uma subsidiária dinamarquesa, que hoje é uma das líderes na Europa de venda de veículos usados, porém nós estamos atrás dos bastidores, fazendo a tecnologia de tudo isso, né, inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas relacionadas à informação, a
a tecnologia do veículo seminovo. Por incrível que pareça, hoje o veículo seminovo, em termos de tecnologia, ele está muito mais avançado do que o veículo 0 km. Então isso me encantou. Falei, poxa, eu vou para um lugar menor, vou para um lugar onde uma cultura que eu não conheço, que são os nórdicos ali da Europa, que sempre me encantou muito, eu sempre fui fascinado por essa região do planeta, né, por pessoas assim que têm, eu acho que uma filosofia de vida muito interessante, né, e eu falei, puxa, é hora da gente mesclar essa filosofia com a tropicalidade brasileira, com a brasilidade, e tentar, de alguma maneira, fazer essa troca cultural. E já estou indo aí para 5 anos à frente dessa operação. É uma operação pequena, frente às outras empresas que eu passei, mas o mais interessante é que aqui eu consegui construir uma história, uma filosofia, construímos algo praticamente do zero, né? Com conceitos muito bem embasados em valores, né? As pessoas aqui são pessoas que hoje que trabalham comigo, pessoas que a gente valoriza muito. Então, coisas que talvez eu não pudesse exercer em outras empresas que já tinham um modelo já pré-determinado, pronto, né? Só que não é fácil, óbvio. Eu tive que abrir mão de uma série de coisas, né? Hoje, querendo ou não, o cargo que eu executo, que eu ocupo, melhor dizendo, é um cargo solitário, é um cargo que você tem poucas pessoas para poder compartilhar, né? E eu me recordo que durante a pandemia, que foi um momento também muito importante, um momento único, né? Que foi bem, eu estava indo para o meu segundo ano de gestão à frente dessa empresa, como country manager, e apareceu toda essa enxurrada de informação, essa loucura que foi a pandemia, que você sabe muito bem. E eu tive a graça, né, a honra, sei lá, o presente de, por exemplo, ter conhecido você, né? Que me fez aí rever uma série de coisas e colocar outros conceitos dentro dessa minha cestinha que fez com que tanto eu, Marcelo, como pessoa, como profissional, ou até mesmo dentro da minha filosofia de trabalho, da minha empresa, a gente conseguiu aplicar várias coisas legais, né? Então é isso, Flávia. De uma maneira muito resumida, eu saí de um ambiente familiar, de empreendedorismo pequeno, passando por uma série de multinacionais dentro do mercado automotivo e estando hoje na Autorola, que é essa empresa dinamarquesa que eu tanto admiro, que eu tanto... Ficou sem áudio. Aí, voltou. Ah, Aí, voltou. estou falando que é essa empresa que eu tanto admiro, que eu tanto respeito, que é a Autorola. Você sabe que os dinamarqueses que criaram a posição de CEO, né? Que é o presidente que cuida da felicidade dos colaboradores. Eles que criaram isso em 2013. Foram eles que criaram essa posição, que existe em algumas empresas ainda. Agora, por curiosidade, até para as pessoas entenderem, né? Qual que era o problema que você tinha antes de entrar para a equação, antes de me conhecer? Qual era o problema? Você falou, eu vou procurar a Flávia e o que resolveu a equação resolveu? Qual era o problema antes? Flávia, vamos citar alguns aqui, né? Alguns. Eu acho que o primeiro deles é essa questão da organização do tempo, né? Eu acho que o time das coisas, por exemplo, na minha função, a gente toma muitas decisões ao longo do dia, muitas, né? Então, e nem sempre você está preparado para tomar uma decisão, né? Então, eu me via muitas vezes amedrontado em tomar uma decisão talvez não acertada ou talvez na hora errada, enfim. Então, eu acho que o cansaço também da função, do esgotamento de você ficar pensando o negócio, enfim, pensando nas pessoas, na estratégia, ao mesmo tempo no tático, no operacional, né? Porque a tua cabeça hoje, como você mesmo falou no começo, a cabeça de um CEO hoje não é uma cabeça que
você deita em berços esplêndidos e deixa a coisa acontecer, né? Hoje mudou muito. Você tem que estar ligado ao teu time, você tem que estar antenado com as tendências. A área de recursos humanos hoje é uma área muito importante para mim, a área que eu recruto as pessoas, que eu coloco, apresento a filosofia da empresa. Então, há anos atrás, eu nem imaginava que recursos humanos era tão importante, né? Na minha total ignorância de anos atrás. E hoje você vê que se você não atuar, não estiver presente, é quase que certo que você não vai conseguir executar as coisas. Então, esse cansaço também me fez parar e te encontrar, né? Então, eu me encontrava cansado, assim, extremamente estressado, confuso, né, com algumas decisões importantes a serem tomadas. Aquele momento, do momento da pandemia, foi um momento muito assustador. Você não sabia para onde ir, para onde se amparar, né, com quem conversar. Tava tudo muito, as pessoas muito reclusas, as pessoas muito fechadas, né, e as lives começaram a surgir. A gente começou, mas não era a mesma coisa. E foi dali que eu falei, peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. E eu fui agraciado com uma live, acho que sua, com o Nelsinho, um amigo em comum, o Nelsinho Cury, um querido. O Nelson Cury. Um grande mentor, inclusive, né? É, Um da grande mentor de negócios. da família empresária. É. Vendo essa live com o Nelsinho, eu fiquei encantado com o que você falava, com como você colocavam as coisas, enfim. E eu falei, nossa, a Flávia... E aí eu fui pesquisar um pouco mais, vi quem que você era, já tinha conhecimento dos seus outros trabalhos, etc. E eu resolvi ligar para o Nelsinho, mandar uma mensagem, ele me dá o teu contato. Foi daí que eu entrei em contato com você. E eu comecei a enxergar aquele momento da pandemia não como um momento assustador, mas um momento de oportunidades. Porque ali eu poderia me reencontrar, sabe, Flávia? Falar, peraí, tem muita coisa bagunçada e acho que a Flávia vai poder, de alguma maneira, me ajudar. O que você teve mais dificuldade de aplicar a equação? Qual foi a maior dificuldade? Ah, puxa, Flávia, a maior dificuldade é porque você praticar. O que eu aprendi na equação, né? Como você falou, você dá o método, mas cada pessoa que faz a equação com você, ela cria o seu próprio método. Ele passa a ser cientista de você mesmo, né? Isso. Isso que era interessante. Ao mesmo tempo que eu via uma grande profundidade em você, em temas muito densos, né, sobre filosofia, sobre cultura gerais, etc., eu também vi a Flávia cientista, né? Eu vi uma Flávia que conhecia a fundo métodos científicos que foram comprovados ao longo de décadas, de séculos, né? E me tornar um cientista de mim mesmo foi mais complexo, né? Porque uma pessoa que é extremamente da área de humanas se tornar uma pessoa de exatas, né, quase que matemática ali, né? Com todo aquele conceito de Fibonacci, biohacking, etc., que era algo totalmente novo para mim. Eu falei, puxa vida, o que essa garota está falando? Meu Deus do céu, é muita informação, é muita complexidade, né? Geometria sagrada, falar sobre Sócrates, fazer perguntas assertivas, etc. Eu falei, cara, onde que vai parar tudo isso? Mas com o tempo eu fui entendendo, eu fui absorvendo, fui criando meu método. Mas no começo, Flávia, ser cientista de mim mesmo, começar a tomar nota de tudo que acontecia comigo, em que momento acontecia, etc., foi mais complexo, porque eu não era tão doutrinado, não era tão disciplinado assim. Interessante isso, né? Porque não tem outra maneira, né, da gente coletar nossos próprios dados, né? O médico pede um exame, aí a gente vai lá, faz o exame de sangue, vem aquele monte de número, ele anota, né? Uhum, Para o próximo exame, né? Para uhum, poder comparar um com o outro. Até os laboratórios hoje mandam os exames de sangue comparados, né?
E para a gente é a mesma coisa, né? Assim, mas eu concordo com você que é um desafio muito grande a gente se olhar, né? E anotar quem somos, né? Porque quando a gente volta nisso, né? E eu brinco com as pessoas, se vocês imprimirem tudo, dá um calhamaço, assim, que é o livro, né? Que é o Mapa Genético Ancestral, de mais de 600 páginas sobre você. Uhum. Né? Então, você pensar, cara, eu tenho quase que 4 livros escritos sobre mim, né? São 600 páginas, né? Então, assim, é um conhecimento muito profundo de si mesmo, né? É muito grande, né? Sem dúvida. E você tomar essa iniciativa de olhar para dentro, Flávia, é muito desafiador, É. sabe? Não é fácil. As pessoas falam, ah, mas vamos olhar para dentro, tal, cara. Mas tenta dar o primeiro passo para você ver. Ninguém quer ver as suas mazelas, ninguém quer olhar os seus defeitos, ver aonde você está pecando, né? E de alguma maneira a equação ela vai te conduzindo para isso, né? Ela faz com que você faça um diagnóstico de si mesmo, né? Então, isso é interessantíssimo, né? E você tinha, pelo menos eu tinha, assim, um condicionamento limitado pelo hábito, né? Meu hábito, ele era constante, eu visualizava sempre as mesmas coisas, né? Então, ele era algo limitante. Com o passar do tempo, e depois da equação, eu comecei a falar, peraí, eu tenho que revisitar tudo isso, né? Eu acho que as pausas foram muito importantes, Flávio. Você me ensinou pausas importantíssimas, né? A própria meditação, você parar, né? Olhar o teu relógio biológico. É impressionante. Eu, eu passei a conhecer mais sobre isso com você, né? Pessoas da minha equipe, e não só dessa equipe que hoje eu dirijo, mas equipes passadas, de que eu via que pessoas elas produziam muito mais na parte da tarde ou até na parte noturna do que na parte da manhã, entendeu? E nós, né, lá com aquela cabeça do passado, falava, poxa, não, mas o cara tem que estar aqui às 9 horas, tem que produzir das 9 às 5 e etc, tal. Se não produzir, o cara ele é um cara que não serve para a empresa. Peraí, como assim não serve? Né? Será que o relógio biológico dele está adequado? Então, e eu aprendi com você, me recordo de uma das nossas mentorias, que você me ensinou que o nosso cérebro ele funciona assim de forma produtiva mesmo, apenas 4 horas por dia, né? E eu falei, puxa vida, para que me esforçar tanto? Para que me desgastar tanto se só 4 horas do dia que realmente vai fazer com que eu faça grande diferença, né? Então, são essas coisas que a equação me trouxe como um grande presente, assim, sabe? Por isso que eu gosto de falar para as pessoas, eu não estou falando para você não ganhar dinheiro, estou falando para não se matar, não precisa. Trabalha 4 horas que vai dar na mesma, né? E agora Exatamente. está vindo aí, né, para o Brasil, já está chegando, né? A semana de 4 dias, né? Então, isso é uma coisa que eu prego, gente, sei lá, acho que há mais de 20 anos eu prego isso. Uhum. Não precisa, não é assim. Vamos usar o cérebro do jeito que ele é, a estrutura dele. Não vamos inventar, né? Porque é só para marcar o ponto, né? Isso é uma coisa tão velha, né? Sim, sim. Muito velha. A cultura nórdica, a cultura dos dinamarqueses, eles já caminham para isso já há muito tempo. Por exemplo, agora no verão, né, que depois de um longo inverno, né, que dura em média 6 meses, os dias assim de calor, de sol, é normal uma empresa trabalhar até as 2 da tarde. Às sextas-feiras eles terminaram o expediente por volta de 11, meio-dia, né? Então, Por quê? Porque eles são muito produtivos também quando eles estão trabalhando, né? Muito focados, respeitando uma agenda, né? Talvez respeitando até o próprio cronótipo deles, uhum. os horários que eles mais produzem, né? Então, assim, eu espero realmente que isso chegue ao Brasil e a outros países o quanto antes, né? Vamos Porque não fazer uma onda? Vamos. foi. Nós dois? Vamos fazer uma onda? Vamos. Deu Olha, tudo certo na sua vida e na sua empresa. Vamos fazer uma onda? Vamos. Gente, exatamente. não se matem de trabalhar. Por favor, tem que ser muito mais efetivo nessas 4 ou 5 horas ali que você vai realmente poder fazer a diferença do que ficar se matando, fazendo hora extra até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, como muitas vezes eu fiz e provavelmente você também.
E me conta, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que fosse acontecer e aconteceu porque você obteve esses resultados que você está contando pra gente? O que você acha? Nossa, isso eu não imaginava que ia acontecer, não. Flávio, eu acho que as pausas, né? Eu sempre fui um cara muito acelerado, muito ansioso, né? Eu acho que eu imaginava assim, acho que eu vou ficar velho ansioso, sabe? Roedor de unha, sabe? Aquela coisa. Hoje eu me vejo em momentos de pausa, momentos que eu paro e falo, não, eu, eu tenho alguns marcos, né? Que a gente também conversou muito sobre isso, né? Que as pessoas elas acabam esquecendo, né? Por isso que é muito legal essa experiência com você, essa experiência que você transmite, porque você resgata conhecimentos muito antigos, conhecimentos assim muito valiosos que com o passar do tempo as pessoas foram esquecendo, as tradições, né, os ritos, né? E um deles são as datas, né, Flávia? Sabe, o mês tem o dia 1º até o dia 30, mas, poxa, na virada do mês, será que não tem algo novo para acontecer? Será que no seu aniversário não seja uma data marcante para você revisitar e construir uma nova fase, né? O aniversário de casamento, enfim, são datas importantes. Então, eu sou muito mais atento a isso hoje do que antes. Antes, provavelmente eu passaria os 30 dias achando que dia 1º, dia 15, dia 30 era tudo a mesma coisa, entendeu? Adoro. Então, hoje não mais. Hoje, poxa, são ciclos, né? Então, pô, vai virar o mês. Então, quais são as perspectivas desse próximo mês, né? Onde a gente pode construir algo diferente aqui? Quais são as metas que a gente vai alcançar? Então, é, com a equação, eu aprendi isso, entendeu? Que eu imaginava que eu nunca ia poder vivenciar, ter essas pausas, ter esse olhar mais de cima, um olhar mais holístico da coisa, né? Você acha que você tem uma vida plena hoje? Eu diria que a plenitude ela é uma conquista diária, né? Mas eu sou muito grato pela vida que eu tenho, Flávia. Se hoje o mundo terminasse, ou a minha vida terminasse, eu teria total contentamento do que eu vivi dela e do que eu vivo dela, por, porque eu acho que assim, eu contemplo as coisas, sabe? Eu não espero o amanhã, eu contemplo o que eu tenho hoje, né? O agora, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu continuo ainda com uma essência de criança, sabe? E eu devo muito isso também ao nosso trabalho, né? Porque quando você vai assumindo cargos, assumindo posições, você acha que você tem que se transformar num robô, né? Num cara ali inabalável, super forte, etc. E esquece a criança interior que você ainda tem, né? Então, sabe, me tornar uma pessoa curiosa, uma pessoa que vivencia o momento, que vivencia as experiências, que cultiva os relacionamentos. Então, eu acho que plenitude é um conjunto dessas coisas todas, sabe, Fábio? Você Então, conseguiu, então, colocar aqueles 6 principais itens de arrependimento na hora da morte, você conseguiu colocar no seu cotidiano e viver esses isso, 6. Que exatamente. bom. Isso é muito Exatamente. bonito, né? Me lembro muito bem também de uma conversa nossa que você me explicou exatamente isso. Puxa, no leito de morte, as pessoas normalmente começam a trazer situações do tipo, poxa, me arrependo disso, me arrependo daquilo. Ele não estava preocupado com dinheiro, com os bens, não, mas estava preocupado em fazer em ter uma conversa com uma pessoa que fazia tempo que ele não tinha, ou se reconciliar com um familiar que ele tinha brigado, né? E eu fiquei muito atento a isso. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu preciso estar no leito de morte para fazer tudo isso. Então eu procuro a cada dia, de maneira muito pequena, a, a fazer todas essas ações, entendeu? Para ficar mais relax, mais tranquilo e falar, poxa, eu não preciso estar lá para me arrepender. Posso me arrepender agora, nesse exato momento, no dia de hoje, pedir Exatamente. Para desculpa, viver, né? né? Cuidar de você, cuidar do corpo, cuidar da mente, ter essas pausas, né? Respeitar o teu cronótipo e assim caminhando, entendeu, Flávio? Foi isso.
eu tenho falado muito, assim, nas mentorias do grupo, né? Para as pessoas fazerem contas simples. Por exemplo, quantos anos tem seu pai e sua mãe? Quantos anos você acha que eles vão viver ainda? Quanto tempo efetivo você visita essas pessoas? Se você multiplicar, por exemplo, se você pegar a idade do seu pai, multiplicar, dividir pelo tempo que ele tem ainda de vida, dividir pelo número de vezes que você encontra ele por ano, você vai observar que você não tem mais do que 5 meses ou 6 meses com essa pessoa. Concordo. Porque no todo, nossa, a pessoa vai viver mais 25 anos ou viver mais 30 anos. Mas quando você faz a conta, por isso a equação é tão importante nesse sentido, você percebe que você não tem nem 5 nem 6 meses com seu familiar mais amado, que é o seu Sim, pai e sua mãe. sim. Então você se dá conta. Gente, 6 meses, 6 meses não é nada. O ano a gente já está 6 meses de vida. Né? Nós já estamos em julho. E aí você pensa, será que a vida é isso mesmo? Meu pai vai viver mais 25 anos, eu só vou encontrar com ele 6 meses? Será que é isso que eu quero da minha vida, né? E quando a gente faz essas pequenas contas com a mulher, o filho, a mãe, o pai, um amigo que você não vê há um tempão, você começa a perceber que os números, eles são sagrados e eles estão em outro lugar, né? De novo, nada, nunca prezo a falta de dinheiro, não é isso. Aliás, todas as pessoas que não têm dinheiro, eu gostaria, e você já me conhece, eu gostaria de ter para distribuir muito para todo mundo. Né? Eu acho que esse é o papel. Mas a gente tem que colocar outros números nessa equação também, né? Do pertencimento mesmo, né? Dos nossos amigos, da nossa família, né? Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Se alguém quisesse ser presidente de empresa, você falou, sou uma pessoa muito normal e tenho uma vida normal, né? E cheguei aqui com o pé no chão. Você chegou onde chegou, que é um lugar, vamos né, deixar claro, né? Ser presidente de uma multinacional dinamarquesa não é para qualquer pessoa. Mesmo você sendo uma pessoa normal. Que eu também te considero uma pessoa normal. Não acho que já tem nenhum tipo de estrelismo, nada. Você é generoso, você é amigo, você abre portas. Eu sei disso, assim, da minha convivência com você. Mas o que você podia dizer para uma pessoa que fala, eu gostaria um dia de ser presidente de empresa? Qual que é a dica que você pode dar para essa pessoa? Eu diria o seguinte, que se você me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, eu falaria para que essa pessoa desenvolvesse os seus hard skills, né? Focasse neles, né? Que seria procurar uma boa MBA, procurar um bom curso de idiomas, se desenvolver em 2, 3 idiomas, conhecer sobre gestão de pessoas, sobre gestão de financeira, né? Então eu focaria muito nisso. Mas hoje, em 2022, você me fazendo essa pergunta, eu falaria que você tem que desenvolver os hard skills, mas os soft skills. Eu acho que o gestor do futuro, o CEO do futuro, ou o CEO de hoje, é um cara que desenvolve outras habilidades. Habilidades relacionadas a relacionamentos, a respeito ao próximo, a tolerância, a você olhar o mundo de várias formas, olhar a individualidade da pessoa, né? Entender que cada ser humano é um ser humano, né? E quando você encontra isso em pessoas, hoje na sua empresa, na sua organização, você tem que com certeza alçar essa pessoa para um outro local, né? Porque ela não é mais ela não está no efeito manada, entende? Com todo o respeito do mundo, mas assim, você anda muitas vezes em grandes centros, né, corporativos, como é a Faria Lima, tal, você vê os caras ali correndo para cima e para baixo, engravatado, não sei o quê, tal. E você pergunta para um cara desse, para onde você está indo? O cara fala assim, não, estou correndo, não sei para onde, mas eu estou correndo. Entendeu? Então o cara fala, meu Deus do céu. Então calma, gente. Então eu sempre me Dá questionei. uma pausa. Eu falei, cara, você está correndo, mas está correndo para onde? Não sei, eu estou correndo aí, os caras estão correndo, né? Então eu, eu, eu paro e reflito e vejo que para você assumir lideranças e você ser alçado
para lugares cada vez maiores, você tem que incorporar os soft skills, né? Olhar o ser humano, olhar, ter essa resiliência, saber que o mundo não é fácil, mas também ele não é tão difícil quanto você imagina, né? Você cultivar corações, sabe? Trazer essas pessoas para dentro de um projeto maior que você acredita, mas não só pelo status ou pelo objetivo final, mas sim pelo coração dela, resgatar o coração dela ou encantar o coração delas, né? Então, eu acho que essas são as habilidades que são presentes hoje, provavelmente são presentes no futuro, estarão presentes no futuro, mas lógico, Flávio, sem filosofar também, sem deixar os números de lado, sem deixar os objetivos de lado, mas fica muito mais fácil conquistar os objetivos com as pessoas que você conquistou pelo coração do que e pela alma, do que conquistar os objetivos através de pessoas que você conquistou só pela razão e através de valores, de dinheiro ou de cargos. Sabe o que passou na minha cabeça agora? É. Que a gente deveria fazer um intensivo, eu e você, para CEO se tornarem plenos. A gente vai chamar de CEO pleno. Tem o CEO inventivo, tem o CEO não sei o quê, mas o CEO pleno, você tem que treinar outros CEOs para eles se tornarem quem você se tornou e quem você se torna todo dia, né? Porque o seu exercício que você faz para também não perder a mão e continuar, né, crescendo dentro da própria posição, né? Uhum. Vamos fazer um intensivão de CEO pleno? Vamos? É um prazer. Ou você ou vou em qualquer lugar. Ai, que maravilha, cara. Muito obrigada, viu? Eu quero te agradecer, te dizer que você me ensina muito, de fato, É isso. e que Obrigado. eu tenho, assim, uma honra enorme de, em algum momento, o universo ter realmente juntado nós dois e a gente está na mesma caminhada. E que você possa contar sempre comigo. Você sabe que tem a parte social da plataforma, que é muito grande. Todas as pessoas que precisarem, você sabe que você pode mandar e que eu vou receber com o maior carinho. Essa parte social tá crescendo cada vez mais, a gente tem conseguido abarcar outras comunidades. Essa semana a gente fechou 2 escolas de Cotia grandes, com mais de 500 alunos, que vão ser presenteados. Uma escola de Osasco. O Rotary Club de Cotia está abrindo todos os atendimentos que eles têm de pessoas, de jovens que estão entrando na carreira agora e de professores que precisam de inteligência emocional. Eles vão entrar na plataforma gratuitamente. Então, eu também estou bem feliz assim de conseguir alcançar isso, né? De levar a segurança emocional para essas comunidades. Então, saiba sempre que dentro do seu olhar, que eu sei que você tem esse olhar extremamente generoso, se alguém precisar dessa filantropia, alguma empresa, por favor, lembra de contar com a gente. Com certeza, Flávia. Com Tá? certeza, e conta comigo, com o meu apoio incondicional para qualquer ação que você venha fazer. É uma honra poder te ajudar. E eu que agradeço, Flávia, pelo convite de hoje e por você ter aparecido na minha vida, né? A gente acredita na mesma coisa, a gente não acredita em coincidências, né? Então, o universo conspirou para que a gente tivesse nos encontrados lá atrás e espero continuar essa caminhada com você, porque o grande legado que a gente pode deixar também colocando sementinhas, compartilhando o que do pouco que a gente sabe e aprendendo cada vez mais com todos, né? E você, eu aprendo todos os dias. Muito obrigada, querido. Obrigado você, Tenha Flavinha. uma noite maravilhosa. Bom Obrigado, descanso, porque obrigado. amanhã tem mais dia de CEO, né? Não Amanhã é sei. sábado. Segunda, né? Segunda. Já é segunda amanhã. Tchau. Beijo, querido. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau. Bom, eu vou começar me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Marcelo. Ele realmente é um presidente de uma empresa, assim... Gente, é ouro, né? Trabalhar com ele é a coisa mais incrível que alguém pode querer na vida, né? Então, os comentários agora estão abertos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Lembrando que o Refúgio para Exaustos continua
aberto, você pode entrar. E se você quiser se inscrever na nossa comunidade de biohackers ancestrais, por favor, venham. O Marcelo é demais, né, Carol? Ele é uma pessoa muito especial mesmo. E eu quero que vocês vejam que beleza que é você ter um presidente de uma empresa como ele, né? E qualquer um de nós, a gente pode, de fato, né, ser um presidente como ele. Mas você viu que ele tem uma intensidade assim no trabalho, né? A coach para empreendedores, incrível esse momento que você nos oportuniza, Flávia, encantada. Eu te agradeço pela presença, né? Por ficar até o fim da entrevista, ouvir tudo que o Marcelo tem a dizer. Gente, aprender a ser CEO tem que ser com um cara como esse. Saber como a cabeça dele funciona que é a mágica, né? De se tornar essa pessoa que ele se tornou. Né? Então, eu acho que vale muito a pena conhecer cada vez mais essa estrutura. Se alguém... a Marlise Cabral, realmente, ele é muito especial. Eu acho que a Marlise é a esposa dele. A Débora, nossa, adorei o relato do Marcelo. Ele é muito especial mesmo, gente. Um dos clientes que eu mais gosto, assim, porque ele tem essa integridade, sabe? Ele é honesto, ele é leal, ele é uma pessoa muito especial mesmo. E ele comentou do Nelson, né, gente? O Nelson é também um cara, ele é presidente de uma empresa também, de uma empresa familiar enorme, um cara super interessante também. E ele é mediador de conflitos, ele é mentor. Ele fez a mediação de conflito comigo, nós dois formamos juntos em mediação de conflito. E foi assim que eu conheci o Nelson. O Nelson, cara, é um espetáculo, vocês também têm que conhecer. Vocês também têm que conhecer. É Nelson Cury. Procura depois aí no Instagram para vocês conhecerem. O Marcelo também está no Insta. Procura para você seguir o Marcelo e seguir também o Nelson, né? Ah, você é irmã do Marcelo, Marlísio. Prazer, Marlísio. Uma família maravilhosa, né? Muito prazer. Bom, tem mais alguma dúvida? Vocês podem perguntar aí no comentário. Alguém quer entrar para perguntar alguma coisa? Que a gente já está finalizando, né? Já deve estar dando aí quase uma hora e depois cai sozinho. Não dá nem para dar tchau para vocês. Então, se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Eu acho que tem um maisinho aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Cida Cabral. Vamos ver se a Cida está aí. Ela está querendo entrar. Vamos ver. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, só eu vou finalizar. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver. O psicanalista entrou. Bom, então eu vou finalizando. Eu agradeço a presença de vocês até o final. Vocês foram incríveis. Opa, alguém entrou aqui. Acho que alguém entrou sem querer, eu acho. Acho que alguém entrou sem querer. Aí pronto, saiu. Bom, então, gente, uma boa noite para vocês. Que a sexta-feira seja incrível, que vocês tenham um final de semana com muita pausa, muito amor, muitas flores, muita paciência, né? E que nada seja tão problema, tão grande, tão exagerado, tão... né? Que a gente tenha mais compaixão, mais paciência, mais amor, mais carinho, mais empatia pelo problema do outro. Nem sempre a gente sabe o que o outro está passando, né? Então, bora lá fazer um final de semana maravilhoso. Amanhã eu vou ter um encontro com um outro aluno, que eu acho que vocês vão gostar também. Amanhã vai ser às 2 da tarde, mas eu vou fazer uma chamadinha para amanhã aqui para vocês não esquecerem, tá? E vocês vão conhecer outra pessoa muito especial também. Um beijo e boa noite a todos.